Fala pessoal, então hoje a nossa aula vai ser por aqui, vai ser uma aula gravada, porque eu preciso que você tenha noção muito daquilo que está aparecendo através das imagens. Hoje nós vamos falar de domínios morfoclimáticos, tá? E é muito importante, mas muito importante mesmo, que você não confunda domínios morfoclimáticos com biomas, porque por mais que sejam conceitos parecidos, eles possuem muitas diferenças, tá? Então, só para resumir aqui, quando a gente fala em bioma, a gente está falando de um conceito de vida. Bio é vida. Então eu estou falando de uma espacialização de vida, baseada nos aspectos da vegetação e nos aspectos da fauna. Tanto que bioma é um conceito que é estudado tanto pela geografia quanto pela biologia. Tá? O bioma vai focar fauna e flora. Já quando nós falamos de domínio morfoclimático, nós estamos falando de um conceito exclusivamente geográfico, criado pelo geógrafo famoso, inteligentíssimo e um dos nomes da geografia mundial, que é o geógrafo brasileiro Aziz Abissaber. Quando eu falo de domínio morfoclimático, eu estou falando de uma caracterização que existe no espaço geográfico brasileiro, baseado principalmente no relevo, no clima e no solo, tá? Obviamente também na vegetação. No entanto, como você pode observar, diferentemente do bioma, na classificação dos domínios morfoclimáticos, nós levamos em conta também os fatores abióticos, ou seja, os elementos da natureza que não possuem vida, mas que são importantes para a distribuição da atividade biológica. Ok? Baseado nisso, vamos corrigir os nossos exercícios aqui. A número 1 fala o seguinte, ó. Assinale a alternativa que indica corretamente a localização e uma característica predominante dos domínios morfoclimáticos do Cerrado, da Caatinga e dos mares de morros. Tá? Muito importante você entender características, porque no PISM, no Enem, podem vir questões relacionadas com a distribuição geográfica dos domínios, então você tem que saber onde fica localizado cada um, e além disso, palavrinhas-chave, fatores importantes que eles vão levar em consideração para querer te derrubar. Então preste atenção nesse exercício aqui. A letra A fala o seguinte, ó, número 1, Cerrado. E realmente, essa aqui é a localização do Cerrado. Com clima subtropical, já está errado. O clima subtropical ele só existe no sul de São Paulo e na região sul do Brasil. Como você observa aqui, o Cerrado ele pega praticamente toda a região centro-oeste, um pouco do nordeste, do sudeste e até mesmo um pouquinho do norte. Então já está errada essa afirmativa. Tá? Vamos ver por que está errado também o restante aqui. A número 2 fala que é Caatinga. Está correto aqui. No entanto, fala que na Caatinga existem muitos rios perenes. A Caatinga ela fica localizada no sertão nordestino, onde nós encontramos a maioria dos rios intermitentes, ou também chamados de temporários. São rios que, no período de seca, ficam sem água. Você pode passar com o carro dentro do seu leito, tá? Então isso está errado. 3 mares de morros, está correto, obviamente a distribuição aqui, né? E aí fala com vegetação do tipo savana estépica. Não, vegetação de savana predomina no Cerrado brasileiro. Na região dos mares de morros, a vegetação predominante é a Mata Atlântica, ok? Aí vamos lá. B. 1, Caatinga já está errado, aqui é o Cerrado. 2, mares de morros, não, aqui é a Caatinga. E 3, Cerrado, não, aqui o 3 são os mares de morros. Letra C. 1, Caatinga. 2, mares de morros. E 3, Cerrado. Então você já viu que na letra B e na letra C está dando a localização errada do bioma. Então, você não vai marcar. Então, provavelmente, a nossa resposta vai ser a letra D, onde fala 1, Cerrado. O Cerrado fica aqui, não esqueça dessa localização. Com vegetação do tipo savana, correto. Gente, a savana brasileira, o Cerrado brasileiro também pode ser chamado de savana brasileira. Assim como a savana africana pode também ser chamada de Cerrado africano. Tá? Savana e Cerrado são sinônimos. É aquela vegetação onde nós temos a vegetação rasteira, a vegetação arbustiva e também a vegetação arbórea. Só que nós temos poucas árvores, as árvores são esparçadas. Por isso, por exemplo, que na África a gente vê que os felinos têm um grande espaço para poder fazer o seu ataque. Por quê? Porque não há uma presença significativa de árvores, não há uma vegetação densa, ok? 2. Caatinga com clima semiárido, tá certo. O clima semiárido aqui está presente. E 3, mares de morros com Mata Atlântica.
Tá vendo que eles fizeram o quê? Eles relacionaram a localização do bioma corretamente para você e uma característica de cada um, correta, tá? Então a nossa resposta é a letra D. 1, cerrado com vegetação tipo savana. 2, caatinga com clima semiárido. E 3, mata atlântica com vegetação, mares de morros com vegetação de mata atlântica. Nossa resposta é a letra D. Vamos ver agora a outra questão aqui. A outra questão, gente, também com mapa. Repara que eu coloquei muitas questões com mapas para que você possa ficar craque na distribuição geográfica dos domínios, tá? E principalmente nas características. A gente não pode esquecer disso. Vamos lá, na questão 2 fala o seguinte. O mapa reúne a classificação da paisagem natural brasileira pelo geógrafo Aziz Absaber, que utilizou como eixo de sua análise a relativa homogeneidade no conjunto do quadro natural formado pelo relevo, clima, vegetação e hidrografia sobre as áreas contínuas do país. Estou falando de domínio morfoclimático. Com base na interpretação do mapa, assinale a alternativa incorreta. Então nós vamos marcar aquilo que está errado. Então vamos ler a letra A. O domínio identificado pelo número 1, aqui, ó, esse domínio você já sabe que é o domínio amazônico. Está localizado predominantemente em áreas de terras baixas, correto? É uma região onde nós temos uma predominância de planície, tá? Abriga uma extensa planície, além de depressões e planaltos em suas bordas, tá? O que isso quer dizer? Que na área aqui da floresta amazônica, na parte central, nós temos uma planície extensa e na sua borda, aqui na sua beirada, nós temos planaltos e depressões. Só que a principal característica, quando eu vou identificar e que cai em prova para você sobre o domínio amazônico, é o predomínio de terras baixas, tá? Abriga uma extensa planície, além de depressões e planaltos em suas bordas. Apresenta solos com baixa fertilidade, correto, e contém a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Então, isso aí está correto, a gente não pode marcar. B. O domínio identificado pelo número 5 é caracterizado pelo clima tropical típico. O número 5 é o domínio das araucárias. As araucárias elas estão no sul de São Paulo e principalmente na região sul do Brasil. Nessa região não existe o clima tropical típico, é o clima subtropical. Então, na hora que a gente passa o clima errado, você já vê que essa resposta está incorreta. Mas vamos ver aqui, vamos continuar. Essa é a nossa alternativa, você vai marcar a letra B, mas vamos ver se tem mais erros aqui para a gente identificar. Com pequenas amplitudes térmicas anuais. Outro erro, o clima tropical ele tem uma grande amplitude térmica anual. Apresenta extensas planícies férteis, ali não é uma região de planície, já está errado, recobertas por uma vegetação herbácea e normalmente utilizada para o cultivo de trigo e bastante apropriada à criação de gado. Não. Essa definição é das pradarias, que é outro domínio morfoclimático. Tá? Quando a gente fala da vegetação de araucária, a gente está falando daquela vegetação de pinheiros. Não é uma vegetação herbácea, é uma vegetação arbórea. Tá? Então, aqui está erradíssimo. Tá? A descrição da região de araucárias está totalmente errada. Então, você vai marcar essa, mas vamos ver por que as outras estão certas. O domínio identificado pelo número 2 é conhecido por solos ácidos. 2 é o domínio do cerrado. Uma característica quando você fala sobre cerrado é a acidez do solo. E um processo que a gente faz para corrigir essa acidez é a calagem. Então, não esqueça disso. Tá? Toda vez que falar de solo ácido, a gente está falando de cerrado. Apresenta clima tropical com invernos secos e verões chuvosos. Abriga importantes chapadas, entre elas a dos Guimarães. Está certo. Enquanto eu falei para vocês ali que a região do domínio amazônico é caracterizado por terras baixas, uma característica marcante da região dos cerrados é a presença de chapadões, ou seja, de chapadas. Chapada é aquela forma de relevo, que é um planalto, onde você tem um aclive como do morro, só que em cima é reto. Isso é característico do cerrado, então isso está correto. A gente não pode marcar ela. D. O domínio identificado pelo número 3, no caso aqui a caatinga, apresenta predominante vegetação xerófila. O que é a vegetação de xerófila? É a vegetação que é adaptada ao clima árido, por isso ela tem mais espinhos do que folhas, porque os espinhos perdem menos águas do que as folhas, e isso é necessário para a vegetação que fica nesse clima árido. Tá? Bem adaptada ao clima semiárido, com arbustos e caducifólios,
Caducifólise é só se lembrar que é uma vegetação que em grande parte do ano perde a folhagem e fica só com a casca exposta. Em meio a cactáceas, como o xique-xique e o mandacaru. Cactácea é cacto. Então, isso está correto. Agora, o domínio, identificado pelo número 4, no quadro aqui é o nosso domínio, mares de morros, tá? Vamos ver o que está falando aqui sobre esse domínio, para explicando por que está certo. É conhecido como mares de morros, apresenta clima tropical úmido, correto, composto por formações como as serras do mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e Geral. Essa fisionomia se deve à intensa erosão causada principalmente pelos índices pluviométricos anuais presentes ao longo dessa área. Correto. Então, como era para a gente marcar a alternativa errada, é a letra B de bola. Vamos agora para a questão 3. A questão 3, gente, está dando um mapa aqui e mostrando para você um trajeto aqui, ó. Você saiu de A e foi até B. E aí a questão quer que você marque quais os domínios a pessoa atravessou, quem saiu de A e foi até a B, tá? E aí, além de você saber o domínio, você tem que ter certeza se aquele domínio, a característica que está sendo falada dele está correta ou não. Então vamos lá, ó. Você saiu de A aqui, você saiu da região norte e chegou em B na região nordeste. E aí, por conta disso, você passou por 2 domínios, né? Vamos ver aqui o que fala. Fala o seguinte, ó. A alternativa 1 fala assim. Você passou pelo domínio amazônico, com clima equatorial, floresta equatorial e terras baixas com grande sedimentação. Tá correto. Você saiu do domínio amazônico. Aqui predomina o clima equatorial, que é aquele clima muito quente, mas também muito úmido, que chove muito, tá? E você está numa região também, onde o clima é equatorial, mas a floresta é equatorial. Tá correto. 2. Domínio das caatingas, com presença de formações cristalinas, de áreas depressivas intermontanas e domínio de clima semiárido. Tá correto, ó. Você saiu aqui, ó, dessa vegetação aqui de floresta equatorial e passou aqui nessa região, ó. E nessa região aqui, ó, é o domínio da caatinga, que tem como principal característica isso que foi relacionado ali para você, tá? Formações cristalinas quer dizer que são formações antigas, tá? Que formaram-se lá na era pré-cambriana, ou seja, os escudos cristalinos, que também são chamados de crátons, ok? Então tá correto. 3. Domínio dos cerrados, presença de grandes chapadões, solos ácidos e predomínio do clima subtropical. Aqui a gente não passou pelo cerrado, tá? E essa alternativa aqui tem um erro, quando fala que no cerrado predomina o clima subtropical. Não é. No cerrado predomina o clima tropical. O restante aqui estava correto, tá? Mas o clima que predomina não é o subtropical, é o tropical. 4. Domínio das pradarias, com clima tropical, depressões interplanáuticas, denominadas de coxilhas subtropicais, e vegetação perennifolia. Tá errado porque as pradarias elas estão localizadas aqui, ó, no Rio Grande do Sul, ok? E lá o clima não é o clima tropical, é o clima subtropical. Então só está o correto o que fala na alternativa 1 e 2. Então a sua resposta vai ser o quê? A letra A. Agora nós vamos aqui numa questão típica de cair em vestibular ou qualquer outro exame, que é para você relacionar a localização dos domínios, tá? Então vamos lá, você tem aqui 7 alternativas porque você tem 6 domínios morfoclimáticos e uma área de transição. A área de transição, gente, ou faixa de transição, como também é costumeiro chamar, é uma região onde ocorre a divisa de um domínio com outro. E aí pode haver até uma mistura de características, ok? Então a área de transição você mistura um domínio com o outro, tá? E aí você não identifica claramente em qual domínio você está. Então vamos lá, ó. Vamos identificar aqui. Por exemplo, domínio da caatinga. O domínio da caatinga é nessa região aqui, tá? De acordo com essa corzinha aqui, só pode ser o 4. Tá? É o 4 que você vai marcar. Domínio do cerrado. O domínio do cerrado é aqui, ó, nessa região aqui, principalmente no centro-oeste, ok? E aí, de acordo com a cor, é o 2. Domínio das pradarias. O domínio das pradarias é aqui, ó, no Rio Grande do Sul, onde eu estou passando o cursor do mouse. E de acordo com a cor, 6. Tá? Domínio amazônico. Domínio amazônico só pode ser o 1. Aqui, ó. Cor 1, a cor aqui na espacialização do domínio.
Domínio dos mares de morros, o nosso domínio aqui, ó. O nosso domínio aqui só pode ser o 3, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. 3, 3. Agora, o próximo domínio é o domínio das araucárias, que fica nessa região aqui, ó. É o 5. Ok? E as faixas de transição são as áreas mais claras, são 7. Tá? Gente, não se esqueça dessa espacialização. É muito importante que você tenha noção geográfica da localização dos biomas. Então, ó, vamos falar novamente aqui. 1 é a Amazônia, tá? O 2 é o Cerrado. O 3 são os mares de morros. O 4, a Caatinga. O 5, as araucárias. O 6, as pradarias. E a parte mais clara aqui são as faixas de transição, onde nós temos uma mistura de características dos domínios morfoclimáticos. Por isso, marcando a sequência correta aqui, a nossa resposta vai ser a letra D, tá? 4, 2, 6, 1, 3, 5 e 7. Tranquilo? Agora vamos ver aqui a número 5. Número 5, mais uma vez, uma questão que vai exigir de você a noção da espacialização dos domínios e a relação com as características. Então você tem um mapinha ali, tem um dos domínios, e aí está o seguinte: assinale a alternativa que identifica corretamente características de um dos domínios morfoclimáticos numerados no mapa. Tá? Essa questão aqui, como o próprio nome diz, você vai relacionar a característica com a localização do domínio. No entanto, é importante que você saiba que essas características você tem que saber de cor mesmo, tá? Sem ter que identificar a espacialização, tá? É importante que você domine a geografia dos domínios e principalmente as suas características, tá? E aí, a letra A tá assim, ó. Número 1. Número 1 nós estamos falando aqui da Amazônia, do domínio amazônico. Pela espacialização você já sabe. E aí fala o seguinte, ó. Predomínio de um clima com estações definidas, uma seca e outra úmida. Cerca de 50% da vegetação original já desapareceu. Isso está errado. Por quê? Porque o clima predominante no domínio amazônico é o equatorial. E no equatorial não existe duas estações bem definidas, sendo uma seca. No clima equatorial nós temos uma época do ano que tem sim o período que tem maior quantidade de chuva. No entanto, os outros períodos do ano também chovem bastante. Então eu não posso falar que existe um período seco aqui nessa região, porque o clima é o equatorial. E o bioma e o domínio morfoclimático da Amazônica é um dos mais preservados. 50% da floresta amazônica não foi destruída ainda. Por mais que nós estamos caminhando para que isso ocorra, isso ainda não ocorreu. Então isso está errado. B. Número 2. Nós estamos falando então da Caatinga aqui. Ocorrência de extensa área com solos rasos mais férteis, o que explica a grande variedade de vegetação que recobre as planícies fluviais. Ó, realmente tem uma extensa área com solos rasos. Isso é característico da região ali da Caatinga. Por que solos rasos? Eles têm poucos horizontes, porque o índice pluviométrico é pequeno. Os solos profundos eles ocorrem em regiões onde chove bastante. Como na Caatinga o clima predominante é o semiárido, os solos são rasos sim, isso está correto. Tá? Mas férteis. Tem sim uma fertilidade, não está errado. Agora está falando assim, o que explica a grande variedade de vegetação que recobre as planícies fluviais. Primeiro, que quase não há planície fluvial aqui, no sentido de que são poucos os rios existentes nessa região. Os rios perenes eles não ficam nessa região de clima semiárido. É pouquíssimo isso. É pouquíssima a quantidade de rios perenes ali. Além disso, a vegetação predominante é pequena. É só a vegetação de xerófila. Então isso está errado. 3. Nós estamos falando aqui do cerrado agora. Recoberto por densa vegetação florestal, já está errado. Devido ao clima sempre úmido, está errado, porque existe um período de seca ali, porque ali nessa região do cerrado predomina o clima tropical, que é característico de uma estação chuvosa e de uma estação seca. A ocupação recente ainda provoca um impacto ambiental. Isso está correto, mas o início está errado, então a gente não pode marcar essa. Agora aqui, 4. 4 é o nosso bioma, mares de bioma não, domínio morfoclimático, ó.
Mares de morros. Destaque para morros com aspecto mamelonar. Mamelonar, gente, é como se fosse meia laranja. É um morro, ó. Isso é um aspecto mamelonar. É como se você partisse a laranja no meio, tá? Ocupação humana antiga. Onde está o domínio de mares de morros foi a primeira ocupação que ocorreu aqui pelos colonizadores, justamente porque eles chegaram pelo litoral do Atlântico, ok? E predatória destruiu grande parte da mata original. Está correto. Hoje, a mata original predominante no domínio de mares de morros é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, hoje nós só temos 7% do que ela era, ok? Então, essa alternativa é a correta. Então, você vai marcar a letra D. Vamos ver por que a letra E está errada. 5. 5 está aqui, ó. Esse domínio aqui é o domínio das araucárias. Aí fala o seguinte: concentra nascentes de vários rios do centro-oeste. A vegetação arbustiva foi fator favorável à expansão e criação dos ovinos. Está errado porque nós não temos a presença de vegetação arbustiva, nós temos a presença de vegetação arbórea, tá? Das araucárias, ou seja, dos pinheiros. Além disso, a gente está aqui na região sul e aqui não tem a presença de nascentes de rios do centro-oeste. Isso está errado, tá? Então a nossa resposta é a letra D. Agora nós vamos ver aqui a número 6. A número 6 fala o seguinte, ó. Tratando-se das condições geoambientais e da ocupação do semiárido brasileiro, semiárido é a região onde nós temos o domínio morfoclimático da Caatinga. Não se esqueça disso. Pode-se afirmar que a desertificação é um processo que conduz à degradação irreversível dos solos e dos demais recursos naturais e renováveis. Desertificação, gente, é a formação de deserto. Infelizmente, nós temos uma região aqui no Brasil, que é o semiárido nordestino, que vem passando por esse processo. Sobre o processo em pauta, assinale a opção que contém a afirmação falsa. Então, a gente vai marcar aquilo que é errado. Cuidado com isso na hora de fazer um exame. Quando vem falando assim, para marcar o exceto, normalmente vem falando assim, todas as alternativas são verdadeiras, exceto, você vai marcar errada. Tem aluno que cai nisso. Então, vamos lá. Letra A. A desertificação tem afetado, principalmente, a área excessivamente recoberta por caatinga em solos rasos de tipos variados. Sim, o bioma brasileiro e, consequentemente, o domínio morfoclimático brasileiro, que vem sofrendo com a expansão do processo de desertificação, é o da caatinga. Então, essa aí está correta, você não pode marcar, já que é para a gente marcar, é errada. B. Com a expansão do processo de desertificação, tem ocorrido a desorganização dos sistemas produtivos, como a agropecuária e o extrativismo vegetal. Está correto. O que é a desorganização? A desorganização desses sistemas está relacionada ao fato de que onde está ocorrendo esse processo de expansão da desertificação eram áreas onde nós tínhamos a ocupação pela agropecuária e pelo extrativismo. Então isso vem desorganizando estruturalmente o processo e levando ao desequilíbrio econômico nessa área. Então, isso está correto. C. A desertificação tem afetado indistintamente todos os grandes domínios naturais do Nordeste brasileiro. Está errado. Tá? Por que está errado? Porque por mais que o domínio mais extenso e predominante na região do Nordeste brasileiro seja a Caatinga, e é nela, e somente nela, que vem ocorrendo o processo de desertificação, lá no Nordeste brasileiro nós temos o domínio de mares de morros, ali na faixa litorânea, de cerrado e também até o amazônico em algumas partes. Mas a desertificação só ocorre na área de Caatinga, não em todas as regiões, como fala a alternativa C. Então por isso que você vai marcar ela, porque isso é uma coisa falsa. E a D fala o seguinte: a desertificação é própria de climas secos, semiáridos e subúmidos secos. E isso é uma alternativa correta. Não vai ocorrer, por exemplo, uma desertificação num clima tropical e num clima equatorial, por exemplo. Ok? Então, está correta essa. Por isso, a gente vai marcar a letra C. Agora, gente, nós vamos aqui fazer a questão de número 7. Muito interessante essa questão, tá? Então, preste bastante atenção. Aqui essa questão é para você relacionar o quê? Esse processo que é característico de um domínio morfoclimático. Isso aqui é o deslizamento de encostas, como você pode ver aqui, que todos os anos ocorre principalmente no período chuvoso nesse bioma. Nesse bioma não, nesse domínio morfoclimático. Ok? E aí você tem que
saber o que está acontecendo aqui e localizar em qual domínio morfoclimático esse fenômeno é um fenômeno recorrente. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Observando o mapa, é correto afirmar que o fenômeno apresentado pela foto corresponde ao processo de desmatamento para a expansão da agropecuária, sobretudo soja e criação de bovinos, que ocorre na Amazônia Legal, identificado no mapa pelo número 1. Ô, gente, quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente está falando da área da floresta amazônica dentro do território nacional. Porque a gente sabe que existe também a Pan-Amazônia, ou Amazônia Internacional, que corresponde a toda a área da floresta amazônica, não só no Brasil. No Brasil, nós temos a maioria da espacialização geográfica do domínio da Amazônia, tá? 80% mais ou menos da floresta fica no Brasil. No entanto, a gente sabe que ela se localiza mais em 8 países aqui da América do Sul, tá? Gente, essa imagem aqui, quando fala de floresta amazônica, mostra uma imagem para você, você vê essa imagem aqui? Não. A gente viu que o domínio morfoclimático da Amazônia é caracterizado por terras baixas. É aquela imagem de planície recoberta de floresta. Então isso aí é uma afirmativa errada. Você não pode marcar isso. Tá? Agora aqui, a letra B. Há uma das consequências que se pode notar com o desmatamento da floresta de araucárias para a produção de papel, identificado no mapa pelo número 5. Realmente, as florestas de araucárias, elas ficam aqui na região 5. Mas essa imagem aqui é de araucária, gente. A araucária é uma imagem de pinheiros, tá? Isso está errado. Erradíssimo. Nunca aqui nas araucárias você vai ver uma imagem assim. Aqui você está vendo uma floresta densa. E isso não é característico das araucárias também, além de não ser a vegetação propriamente dita de araucárias. C. Aos deslizamentos ou escorregamentos de solos decorrentes de formas inadequadas de ocupação, frequentemente observados na região identificada pelo número 4. Essa é a nossa resposta, gente. Esse processo aqui, os deslizamentos de encosta, eles ocorrem principalmente na região dos domínios de mares de morros, porque como o nome diz, ó, mares de morros, são regiões onde nós temos aclives acentuados. Tá? E normalmente isso ocorre aqui pela ocupação desordenada, ou seja, as pessoas ocupam essas áreas de risco. Tá? Então, quando você vê fenômenos relacionados a deslizamento de encosta, está relacionado principalmente à expansão de moradias de risco, como eu falei, em áreas de planalto. E isso ocorre principalmente no domínio dos mares de morros. Por isso, a nossa resposta é a letra C. A letra D fala o seguinte: ao processo de devastação do cerrado, em função da expansão de cultivos mecanizados de grãos para exportação verificada na região identificada pelo número 3. Isso, aqui é o cerrado. Mas o cerrado, gente, como eu já falei para vocês, a imagem do nosso cerrado é a imagem da savana africana. Se você não conhece o cerrado brasileiro, eu tenho certeza que você já viu algum documentário sobre aqueles grandes animais lá da África. Eles ocupam uma área assim, o elefante anda numa área cheia de vegetação assim? O leão corre com facilidade numa área de vegetação densa assim? Não. O cerrado brasileiro é a mesma coisa da savana africana. Por isso, essa imagem aqui, desse fenômeno, não pode ser caracterizada como uma imagem frequente do domínio do cerrado. Está errado. E a letra E fala que é o processo de arenização decorrente do uso inadequado dos solos para pastagens, típicos das áreas identificadas pelos domínios 2 e 6. Gente, a arenização ela ocorre principalmente no domínio 2, aqui das pradarias. No domínio 6. No domínio 2, que é o das caatingas, ocorre o processo de desertificação. Tá? A área de pradaria é uma área onde nós temos as coxilhas, que são também planaltos, no entanto a gente não tem essa vegetação arbórea presente. Então isso está errado também. Então por isso a nossa resposta é a letra C. Para finalizar, gente, eu coloquei aqui uns mapinhas para que você não confunda biomas com domínios morfoclimáticos. Então observa aqui. Quando eu estou falando de bioma, eu estou falando de aspectos naturais, fauna e flora apenas. E aí eu tenho o bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, o bioma da Mata Atlântica, o bioma dos Pampas e o bioma do Pantanal. Quando eu falo de domínio morfoclimático, eu estou falando de uma caracterização que leva em conta a flora,
tá? Ou seja, a vegetação, que é um aspecto biótico, mas principalmente os elementos abióticos, como solo, relevo, clima e hidrografia. Então, quando eu falo do domínio morfoclimático, eu tenho, repetindo o nome, domínio da Amazônia, o domínio do Cerrado e o domínio da Caatinga, assim como eu tenho esses biomas. No entanto, eu vou ter, aonde nós temos a Mata Atlântica aqui, eu vou ter o bioma, perdão, o domínio dos mares de morros e também o domínio aqui das araucárias, tá? Aonde eu tenho pampa, em grande parte nele aqui, eu vou ter o quê? O domínio das pradarias, tá? E observa o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 domínios morfoclimáticos e eu tenho aqui 6 também biomas. No entanto, observe que eu tenho o bioma do Pantanal aqui, ó. Olha o bioma do Pantanal. Aonde eu tenho o bioma do Pantanal, eu tenho aqui uma faixa de transição, tá? Essas áreas amarelas aqui, elas não são domínios morfoclimáticos. São áreas onde nós temos uma mistura de domínios e eu não consigo identificar claramente aonde começa e aonde termina o outro, tá? Então, não confunda bioma com domínio morfoclimático. Bioma, ele é estudado na biologia e na geografia, porque ele leva em consideração os aspectos bióticos apenas, vegetação e fauna. Já os domínios morfoclimáticos, que são caracterizados pelo geógrafo Aziz Abissarber, levam em consideração a vegetação, obviamente. No entanto, eu tenho que levar em consideração, principalmente, como eu falei, fatores abióticos como clima, relevo, solo e hidrografia. Ok? Abraço para vocês e até a próxima aula.